Então, bom dia. Hoje estamos aqui com o senhor Gildo, que vamos entrevistar para apresentar no 70 anos do Colégio Agrícola Arlindo Ribeiro. Então, bom dia, Sérgio. Bom dia, bom dia para vocês, satisfação estar aqui com vocês. Então, senhor Gildo, o senhor quer falar um pouco para nós sobre a sua trajetória aqui no colégio? Quanto tempo o senhor trabalhou aqui? Eu entrei nos anos 80 e aquela época até era interessante porque o contrato vinha livre do Estado e não era concurso. Eu fiquei praticamente um ano trabalhando sem concurso aqui, sem ser efetivado. Isso foi uma coisa que me marcou, foi o meu primeiro emprego assim, que eu tive. E durante todo esse período, até quase nos anos 2000 e pouco, 2010, 2011, foi o período que eu fiquei aqui no colégio. Quando eu entrei, meu contrato foi como veterinário, mas mesmo sendo contratado como veterinário, na época não tinha professores da área. Então eu dava aula também, principalmente não, em toda a parte pecuária, eu dei aula aqui. Então eu trabalhava, meu contrato era como veterinário, mas trabalhava também como professor. E era uma satisfação muito grande tantas turmas que por aqui passaram. Interessante. Então o senhor cuidava tanto das áreas como também dava aula para os alunos? Exatamente, eu cuidava do campo, eu era responsável por todo o campo e também dava aula. Até dentro desse período tem algumas coisas interessantes que a gente plantou quando eu cheguei aqui no colégio. Anteriormente tinha, mas quando eu cheguei aqui não tinha aves, não tinha ovinocultura, a suinocultura era muito pequena, cunicultura, a produção de leite também era bastante baixa. Na época, quando eu cheguei em torno de 60 litros, a gente chegou quase a 500 litros por dia. Então, a gente conseguiu, naquela época, ter um implemento muito grande. Além disso, principalmente na parte de ovinocultura, nós participávamos de exposições com a raça Sunshine, quando nós conseguimos todos os anos o primeiro lugar, tanto nas fêmeas como nos machos. Nós éramos uma referência praticamente a nível de Paraná nessas raças, nessa raça. E também tivemos, durante um período que a gente ganhou uma situação de Palmeirinha, que fechou uma instituição, nós ganhamos também caprinos da raça Boer e vacas da raça Jersey. Então esse foi o implemento assim, que a gente teve, mas simplesmente porque essa instituição nos passou para nós, era a prefeitura, e a prefeitura doou para o colégio. Então a gente também, mais esse programa que a gente conseguiu implantar aqui. E só lembrando algo muito interessante, que o primeiro programa de inseminação artificial, praticamente, a nível de região, foi nos anos 82, 83, onde foi implementado, e depois, infelizmente, não teve sequência. Nós ganhamos naquela época um botijão de sêmen, uma Kombi e todo o material para começar a fazer. E aonde foi feito, vocês que são da região, você do Cantagalo, você do Pinhão, mas o programa praticamente foi feito na região do Candói, que hoje é município. Na época ainda era distrito de Guarapuava. Que nem o senhor falou dessa questão dos destaques com a parte dos ovinos, nós podemos ver até mesmo que tem bastante troféu deles na parte da biblioteca que fica em exposição. Então, você veja a satisfação da gente lembrar desse aspecto. Eu sou apaixonado por isso. Tanto é que até me engasguei aqui um pouco. Esses troféus, que bom que vocês viram, que bom que vocês acompanham. E era todo ano nós éramos o primeiro lugar a nível de Paraná. Você competia em alto nível, senhor, né? Uma competição muito grande e a gente até foi convidado a participar em outras exposições. Participamos em Ponta Grossa, também tiramos o primeiro lugar, mas a nível de ir para outras regiões, a gente tinha um pouco de dificuldade, porque o custo era muito alto. Mas os reprodutores, por exemplo, que nós comprávamos, era a nível do Brasil. Nós compramos animais que foram premiados em esteio, então eram animais muito bons. E a procura por reprodutores que tinha aqui era demais. Tanto é que nós produzimos 20 reprodutores, os 20 se vendiam para o Cantagalo, para o Pinhão, para o Prudentópolis. Então era muito interessante essa parte da ovino. É lógico que a gente tinha que cuidar de todas as áreas, mas o principal, que eu particularmente gostava, era a ovinocultura. Tanto é que as primeiras 5 ovelhas que vieram para o colégio
fui eu que doei. Caraca, então você que começou essa parte dos ovelhas? Foi, eu que a doação foi feita, eu dou, daí a coisa... E assim começou essa trajetória? Nós chegamos quase a 200 animais aqui. Nossa Senhora! Sendo assim, dentro do colégio, que nem o senhor falou que ficou um período aqui, qual foi uma lembrança que marcou o senhor dentro do colégio aqui? Olha, tem várias coisas. Eu sempre quando eu saio de algum lugar, eu só levo as coisas boas. Se aconteceu alguma coisa assim que marcou negativamente, eu esqueço. Não vale a pena. Mas eu posso dizer para vocês que a convivência com os alunos, a convivência com os funcionários, essa convivência pessoal é muito importante. Vocês vejam, desculpe, que nós temos a vida da gente quando trabalha aqui dentro. Nós chegamos às 7 da manhã e às vezes saímos 8, 9, 10 da noite. Então nós passamos mais tempo aqui do que fora. Eu passei mais do que 35 anos assim. Eu chegava aqui 7h30, saía sem hora. Por que eu digo sem hora? Porque às vezes uma vaca ia criar, às vezes alguma coisa que acontecia. Então a gente ficava aqui. E posso dizer para vocês que algo assim que marcou também quando eu assumi a direção, gente, os primeiros 5 meses teve greve. Vocês imaginam? Você começar um trabalho e pegar 5 anos de greve. Então isso aí é uma coisa que marcou. Mas tenho certeza de uma coisa, o que marca é a vontade de vocês serem profissionais de fato. E o senhor disse a convivência que dentro vira como quase uma segunda família. Porque você convive sendo não com os alunos, com os professores, inspetores, a semana inteira. Então, você vê, até hoje, a gente encontra seguidamente com ex-alunos, e além do que essas festas que se fazem das turmas, a gente procura sempre se fazer presente, e é muito interessante, vamos dizer, a convivência que a gente tem. Agora mesmo, eu estive início do ano, vamos contar esse fato, na praia. Eu estava fazendo aquele buraco por guarda-sol e quebrou aquele cano. Aí chegou um caboclo do lado, estava vendo ele lá e disse: "Seu Gildo, eu posso fazer para o senhor colocar o guarda-sol?" Puxa, digo, lógico que pode fazer, mas eu vou dizer uma coisa, você ter me chamado assim, você só pode ter sido aluno lá no Colégio Agrícola. Foi, há 25 anos atrás. Ele contou lá, depois de tanto tempo, foi contar um... E ele me conheceu, né? É a mesma coisa vocês. Hoje nós estamos nos conhecendo. Mas se vocês um dia se encontrar e não chegar e dizer: "Ô professor", eu não vou lembrar, gente. É difícil, é muito difícil. Posso dizer para vocês que não é fácil. Vocês mudam muito. Alguns engordam que eu nunca vi coisa igual. Né? Sem contar que passa muitos alunos e tudo, né? O senhor viu muitas gerações assim passar aí. Eu trabalhei com alunos, muitas vezes trabalhei com o filho dele, e se continuasse mais tempo, de repente eu continuar com os netos. Então, isso aí aconteceu muito, sabe? Via o pai saiu, e daí os filhos também já passaram para trabalhar aqui junto com a gente. Quase um ciclo, se for ver, né? É uma vida, né? É uma vida. E tenho certeza que vocês, ao sair daqui, vocês vão se lembrar dos colegas de vocês, como você mesmo citou, uma grande família. Sim, com certeza. Acho que seria isso. Como vocês, eu queria primeiramente agradecer, né, por o senhor ter vindo aqui. Muito obrigado mesmo, valeu muito a pena. Obrigado por me mostrar mais um pouco sobre o nosso colégio, como é que ele foi antigamente, porque os professores sempre falam, sabe? Só que aqui a gente vê um pouco mais de experiência, quem obteve, quem passou por aqui pelo colégio. Queria agradecer mesmo, obrigado. Não tem nada que agradecer, foi uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Deu?